Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num processo que, olha, parece coisa de detetive, a avaliação psicopedagógica. Totalmente. É uma investigação mesmo. Nossa fonte é um manual de procedimento super detalhado, que vai ser nosso guia. E a missão aqui é tentar entender como se resolve um mistério. Um menino de 10 anos, super curioso em casa, monta legos super complexos, mas chega na escola, na hora da prova, ele trava. É um caso clássico. A queixa é dificuldade de aprendizagem. Mas, assim, o que isso significa de verdade? O processo que a gente vai desvendar aqui não busca um culpado, né? Não, de jeito nenhum. Busca lógica por trás desse enigma. Certo. E essa é a filosofia central que o manual defende desde o início. A avaliação não é uma caça às bruxas para achar um defeito na criança, ou na família, ou na escola. Entendi. É uma tentativa de compreender o fenômeno. O ponto de partida é que ninguém aprende no vácuo, sabe? Claro. Toda dificuldade acontece dentro de uma história, de relações. Por isso, a meta não é só dar um rótulo, tipo, ele tem déficit de atenção. E além disso? É construir uma narrativa que faça sentido. Por que esta criança, nesta família e nesta escola está aprendendo dessa forma? Essa mudança de perspectiva é fundamental. Ok, então, antes mesmo de pegar a lupa e procurar as pistas, o manual já estabelece as regras do jogo, os princípios éticos. Que são a base de tudo. Exato. E fala sobre sigilo, consentimento informado, o básico. Mas o que me chamou mais atenção foi o respeito à singularidade. Sim. Isso, na teoria, é lindo, mas na prática, como funciona? Porque, vamos combinar, o sistema escolar vive de comparação, de nota, de colocar todo mundo na mesma régua. Como que um diagnóstico que preza pela singularidade consegue dialogar com um ambiente que é por natureza tão padronizado? Essa é a grande tensão. Honestamente, é o grande desafio do psicopedagogo. Você tocou num ponto nevrálgico da coisa. Imagina. O respeito à singularidade significa que o profissional não pode usar os resultados para simplesmente encaixar a criança numa caixinha. O relatório não pode virar uma arma para a escola dizer, viu só, o problema é dele. Que é o que muitas vezes acontece, né? Infelizmente. Pelo contrário, o objetivo é traduzir essa singularidade em estratégias práticas. É chegar para a escola e dizer, olha, a lógica de funcionamento dele é essa aqui. Certo. Ele não trava na prova por birra, ele trava porque a ansiedade dele é tão grande que bloqueia o raciocínio. Então, que tal a gente tentar avaliações com mais tempo ou em etapas? Ah, entendi. A ética, nesse caso, é a ponte entre o diagnóstico individual e a ação coletiva. Sem isso, o laudo vira só mais um papel na gaveta. Entendi. A ética é o que garante que a investigação sirva para ajudar e não para condenar. E por onde essa investigação começa? O manual fala da acolhida e escuta inicial. Isso. Começa com a EFS. É a Entrevista Familiar Exploratória Situacional. É o primeiro contato com os informantes, vamos dizer assim. Os informantes. E aqui o profissional é todo ouvidos, mas não só para as palavras. O manual traz uma ideia muito forte. A dificuldade escolar pode ser um sintoma de conflitos familiares não simbolizados. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Um exemplo seria, sei lá, os pais estão passando por uma crise no casamento e a criança, sentindo essa tensão, começa a ir mal na escola para, talvez inconscientemente, desviar a atenção deles para ela. Exatamente esse o raciocínio. A criança se torna o porta-voz de uma angústia que não é só dela, é do sistema familiar todo. Nossa! Durante a IFS, o profissional observa quem conta a história do problema. A mãe, o pai, um fala por cima do outro. Eles culpam a escola ou se culpam. Sim. Às vezes, a forma como a família descreve o problema já nos dá mais pistas do que o problema em si. E claro, em paralelo, vem a escuta da escola.
que é outra peça crucial. Imagino que as versões sejam bem diferentes. Muitas vezes, as versões da família e da escola sobre a mesma criança parecem descrever duas pessoas completamente diferentes. E aí o trabalho do profissional é justamente Encontrar a verdade no meio dessas narrativas que às vezes são conflitantes. depois de ouvir os outros, o foco se volta para a história de vida da própria pessoa com anamnese. Parece que é a hora de montar a linha do tempo do caso. O que se busca ali? A anamnese é fundamental para a gente entender a estrutura sobre a qual as dificuldades atuais se assentam. A base de tudo. Exato. Investigamos desde a gestação, o parto, primeiros anos de vida, o desenvolvimento da fala, do andar, o desfraude, a entrada na escola. É uma lista bem grande. Mas não é uma coleta de dados burocrática, entende? Cada informação é uma peça do quebra-cabeça. Por exemplo, uma criança que teve um atraso significativo na fala pode, anos depois, apresentar dificuldades na alfabetização. Porque as coisas estão ligadas. Estão ligadas a processos neurológicos e simbólicos parecidos. A anamnese nos ajuda a diferenciar se a gente está lidando com algo mais estrutural, que vem se desenhando há muito tempo, ou algo reacional, uma resposta a um evento mais recente. Até agora, falamos de ouvir a família, a escola, investigar o passado. Mas e o momento de observar a própria pessoa em ação? Como se faz para ver a mente dela funcionando? O manual menciona as sessões lúdicas diagnósticas, que soa como observar a criança brincando. Exatamente. Para uma criança, o brincar é a linguagem mais genuína que existe. É o laboratório dela para entender o mundo. Faz sentido. Numa sessão lúdica, o psicopedagogo oferece uma caixa com vários materiais. Massinha, lápis, bonecos, jogos, e a sala vira um palco. E a criança não está sendo testada. De jeito nenhum. Ela está sendo ela mesma. E o profissional observa. Ela consegue criar uma narrativa na brincadeira? Ela busca regras ou ela inventa as regras? Como ela lida com a frustração? Perfeito. Como ela reage quando algo dá errado? Quando a torre de blocos cai? Ela desiste, fica com raiva, pede ajuda, tenta de novo? Tudo isso é informação riquíssima sobre a estrutura emocional, a criatividade e a forma de organizar o pensamento. Isso me leva a uma das ferramentas que parece ser central no manual, a EOCA, a entrevista operativa centrada na aprendizagem. A EOCA é fantástica. A proposta parece simples, né? Uma mesa com materiais e o convite. Você pode fazer o que quiser com eles. O que algo tão aberto pode revelar? Imagino que o profissional esteja olhando para o que a pessoa escolhe fazer, mas também como ela faz. Se fica ansiosa ou se age com confiança? Sua intuição está perfeita. A EOCA é um dos momentos mais reveladores, porque ela nos mostra o que o manual chama de modelo de aprendizagem da pessoa. Modelo de aprendizagem é como uma fotografia de como ela se posiciona diante do novo, do desconhecido. A análise acontece em 3 eixos que se completam. O primeiro, como você disse, é a temática. O que ela faz? Desenha, monta algo? O conteúdo. Isso, o conteúdo revela seus interesses. O segundo é a dinâmica. Como ela faz? Ela planeja antes ou é impulsiva? Demonstra ansiedade? Consegue se concentrar? O corpo fala muito. E o terceiro é o produto. Como ficou o que ela fez? É organizado, caótico, detalhista, inacabado? E qual é a grande sacada que a combinação desses 3 eixos pode trazer? A grande sacada é que a EOCA, muitas vezes, desmente o rótulo que a criança traz da escola. Ah, interessante. Lembro de um caso, um menino encaminhado como disperso e desinteressado. Na EOCA, ele pegou argila e passou, sem brincadeira, 45 minutos focado, em silêncio absoluto, modelando um dinossauro com uma precisão incrível. Nossa! O que isso nos mostrou? Que ele não tinha um problema de atenção. Ele tinha um problema de interesse com o formato de ensino que a escola oferecia. Muda tudo. A EOCA mudou a pergunta de o que há de errado com esse menino para o que há de errado no ambiente de aprendizagem que estamos oferecendo a ele. Essa mudança de perspectiva é transformadora. Isso é realmente poderoso.
Muda completamente o foco do problema. Agora, além dessas observações mais abertas, o manual também fala de instrumentos mais formais, tipo as prosas operatórias de Piaget. Sim. Envolvem aqueles testes de conservação de líquido, organizar varetas por tamanho. Para quem é leigo, pode parecer um teste de QI. Qual a função real dessas provas no diagnóstico? É uma ótima pergunta, porque essa confusão é muito comum. Elas não medem a inteligência como um número, um QI. Não é isso, então. O que as provas operatórias investigam é a estrutura do pensamento lógico. Elas nos ajudam a entender se a criança já desenvolveu certas ferramentas mentais que são pré-requisito para aprender os conteúdos da escola. Me dá um exemplo. Claro, para entender uma conta de subtração, a criança precisa ter a noção de que a quantidade não muda se você só rearranja ela no espaço. A noção de conservação. Exato. Se ela ainda não construiu essa lógica, não adianta forçar o algoritmo da subtração. A dificuldade dela não é em matemática, é na estrutura de pensamento que dá suporte à matemática. As provas nos ajudam a localizar exatamente onde está o degrau que falta na escada do desenvolvimento cognitivo dela. Faz todo sentido. É como verificar se o sistema operacional da mente está pronto para rodar aquele programa específico que a escola quer instalar. É uma analogia perfeita. Mas e o lado emocional? O manual cita as técnicas projetivas, como o desenho da família. Confesso que aqui eu fico um pouco cética. Como um simples desenho pode ser uma evidência confiável? Não é algo muito subjetivo que depende demais da interpretação de quem vê? Seu ceticismo é saudável e muito importante. E o próprio manual é claro quanto a isso. Nenhuma técnica projetiva, seja um desenho da família, da casa, o que for, pode ser analisada isoladamente. Certo. Um desenho não é uma bola de cristal. Ele não nos dá uma verdade absoluta, mas ele nos dá uma hipótese. É uma janela para o mundo interno, para os afetos, para a forma como a pessoa se vê e vê suas relações. Tá, mas como essa hipótese é usada? Como se vai do desenho para uma conclusão? O segredo está na articulação. O profissional não olha para um desenho e diz: "Ah, ele se desenhou pequeno, então tem baixa autoestima." Isso seria simplista e, para ser honesto, irresponsável. Seria muito raso. O profissional olha o desenho e se pergunta: ele se desenhou pequeno. Essa percepção aparece também na forma como ele falou da família na entrevista, e no jeito tímido como ele explorou os materiais na Elceoca, e na história que ele contou na sessão lúdica. Ah, entendi. Se o padrão se repete em diferentes instrumentos, a hipótese ganha força. As técnicas projetivas são valiosas não por si mesmas, mas como mais um fio nessa teia de informações que está sendo tecida. Elas dão pistas sobre o vínculo afetivo com o aprender? Exatamente, que é tão importante quanto o cognitivo. Ninguém aprende aquilo que odeia ou teme. Entendi. É o que os detetives chamam de triangulação de evidências. Nenhuma pista sozinha resolve o caso, mas a consistência entre várias delas aponta para uma direção. E depois de toda essa coleta de dados, entrevistas, histórico, observações, testes, chegamos na síntese diagnóstica. É aqui que o mistério é solucionado. É exatamente isso. A síntese não é um resumo burocrático, uma lista de pontos fortes e fracos. É a construção da resposta para a pergunta que nos guiou o tempo todo. Por que este sujeito aprende dessa forma? É quando tudo se conecta. É o momento de conectar todos os pontos. A ansiedade dos pais, o atraso na fala, a criatividade na brincadeira, a dificuldade com a lógica matemática e o medo de errar que apareceu no desenho. A síntese cria uma narrativa coerente que explica o travar na prova do nosso menino de 10 anos. Certo. Não como uma falha dele, mas como a consequência lógica de toda a sua história e do seu modo de ser no mundo. E com essa narrativa em mãos, o que se faz? Porque um diagnóstico, por mais brilhante que seja, não adianta nada se ficar no papel. O manual termina falando da devolutiva. A devolutiva é o momento em que o diagnóstico se transforma em ação. É o ponto de virada. E ela acontece em duas frentes. Com a família, a conversa é de acolhimento. A linguagem é clara, sem jargões. Tirar o peso da culpa. Exato. E devolver a potência. É dizer, vimos o quanto ele é criativo e persistente.
O que ele precisa agora é de um ambiente que o ajude a lidar com a ansiedade antes das provas. Vamos pensar juntos em como fazer isso em casa? Para a família, a devolutiva tem que ser um sopro de esperança e um mapa com orientações práticas. E com a escola? Imagino que a conversa seja diferente. Com a escola, a conversa é mais técnica, mas o objetivo é o mesmo: construir parceria. Não se trata de apontar os erros da escola, mas de oferecer ferramentas. Claro. O profissional compartilha a narrativa compreensiva e a traduz em estratégias pedagógicas que sejam realistas. Dado que ele tem essa estrutura de pensamento, talvez a abordagem X funcione melhor que a Y. Considerando sua ansiedade, avaliações em etapas podem ser mais produtivas. É um trabalho em conjunto. O objetivo final de todo o processo, como o manual deixa claro, é restituir à criança o seu direito e a sua capacidade de ser um aprendiz potente e feliz. É reabrir portas que pareciam fechadas. Recapitulando então, a gente saiu de uma queixa pontual, um enigma, e percorreu uma jornada investigativa, ética, multifacetada, para chegar não a um rótulo, mas a uma nova história. Uma história que abre caminhos para a pessoa, sua família e a escola. É um processo que devolve a autonomia. E pensando em toda essa jornada, fico com uma reflexão. O manual enfatiza tanto a descoberta do modelo de aprendizagem do outro, com ferramentas como a EOC. Isso me leva a uma pergunta quase inevitável. E nós que estamos sempre aprendendo algo novo, seja no trabalho, na vida, a gente já parou para pensar em qual é o nosso próprio modelo de aprendizagem? Boa pergunta. Diante de um desafio, somos do tipo que planeja metodologicamente ou que mergulha de cabeça e aprende no processo? Precisamos de silêncio para nos concentrarmos ou produzimos melhor com música? É um exercício de autoconhecimento. Exato. Talvez entender como funciona esse processo complexo de avaliação do outro seja, no fundo, um convite para a gente ligar a lanterna para dentro e começar a decifrar a nós mesmos. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.